responde, que eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que existem os museus? Por quê? Tati, você já foi no museu? Já. Já? Sim, eu já fui no Museu Afro-Brasileiro. Ah, é? O que você viu lá no museu? Um osso de dinossauro. É mesmo, né? Porque dinossauro não existe mais, só dá pra ver no museu, né? Por que existem os museus, você sabe? Pra guardar as coisas antigas. Mas minha avó tem um armário na casa dela cheio de coisa antiga. Mas por que existem os museus? Pra aprender sobre bicho, futebol. Acho que é pra mostrar a história do país. Ah, é? Então tem vários objetos antigos? Mas afinal, qual é a história dos museus? A origem desse nome? A origem do nome museu está ligada à mitologia, ou seja, o estudo de histórias simbólicas e história da Grécia Antiga. A união de Zeus, que é o Deus Supremo nessa mitologia, nessas histórias simbólicas, junto com a Mnemosine, que é Deus da memória, surgiu 9 musas cuja missão era proteger as suas artes. Protegiam a poesia, a história, o casamento, as festas, o conto e o teatro, a retórica, a comédia, a dança e a astronomia. E essas musas, elas tinham grande memória e seus próprios templos, que eram os templos das musas ou museus. As obras desses templos, elas eram mais para agradar as divindades do que serem contempladas. E essa é uma ilustração do primeiro múseo do qual se tem notícias, datado do século II a.C. em Alexandria. O hábito de colecionar é tão antigo quanto o homem, e prova disso são os antigos romanos. Grandes colecionadores, e todas as regiões ocupadas por eles eram pilhados pelos soldados e seus objetos de valores eram recolhidos para decorar os palácios dos imperadores, generais e familiares ao longo de todos os séculos. Sabia que algumas coleções dos imperadores funcionavam como reservas econômicas? Em tempos de guerra ou de paz, representavam poderio e prestígio social. Por volta do século XIV, os príncipes começaram a formar tesouros privados. E até o século XV, nessas coleções, podiam ser vistos muitas coisas, como manuscritos, livros, mapas, porcelanas, instrumentos ópticos, astronômicos, instrumentos musicais, moedas, armas, especiarias, peles. Durante o século XV e XVI, nasce o interesse pelas civilizações grega e romana. Os príncipes obtinham objetos de todas as partes do mundo com quem comercializavam e dos novos mundos que descobriam. As coleções representavam o poder das famílias dos príncipes e serviam para medir a rivalidade entre elas. Para aumentar suas coleções, os príncipes financiavam artistas e ficavam conhecidos como os mecenas. Haviam outros tipos de coleções, como dos estudiosos da natureza, que se alegravam com elas ou usavam em aulas nas universidades. Em 1683, o Ashland Museu é o primeiro museu público europeu, mas a visitação era permitida somente para especialistas, estudiosos ou estudantes universitários. No final do século XVII, algumas galerias dos palácios reais eram abertas à visitação, como o de Apolo e do Louvre. Com a Revolução Francesa, houve a abertura do acesso às grandes coleções, tornando-se efetivamente públicas. Em 1792, a Convenção Nacional Francesa aprovou a criação de 4 museus com objetivos políticos a serviço da nova ordem. O primeiro foi o Louvre, com o objetivo de educar a nação francesa nos valores clássicos da Grécia e da Roma, o Museu dos Monumentos, para reconstruir o grande passado da França revolucionária, e o Museu de Artes e Ofícios e o Museu de História Natural, voltados para o desenvolvimento do pensamento científico.
E claro, na América do Sul também temos, né, grandes museus. Destaque para o Museu no Rio de Janeiro, Escola Nacional das Belas Artes e Museu Real, o Museu Argentino de Ciências Naturais e o Museu Nacional da Colômbia. E para falar sobre museus, eu encontrei a Paula, tudo bem? Tudo bom, Ludi? Ai, tudo ótimo. Ô, Paula, você é curadora? Sim, você sabe o que é isso? Ah, Curadora não cura as pessoas. eu tava pensando isso, sabia? Eu imaginei. Então, o que eu faço? Quando tem uma exposição, eu escolho as obras que vão para essa exposição. Então você é a pessoa certa para me ajudar. Por que existem os museus, né? Eu queria saber essa resposta. Essa pergunta é muito boa. Os museus, eles existem para guardar alguns objetos especiais. E depois a gente pode ver isso no futuro. Por exemplo, daqui a 20 anos o meu filho vai poder ver o que foi feito hoje. Eu adoro os museus. Eu também. Tem museus com temas específicos. Eles podem falar de futebol, da língua portuguesa, ciência, história de um país, escritor e um montão de coisa. Tem museus de arte, por exemplo, que mostram quadros, esculturas, instalações, vídeos, um montão de coisa para todo mundo ver. Sabe, Ludi, no museu existem obras permanentes, elas ficam lá o tempo todo, enquanto outras são temporárias. Elas vão, participam de uma exposição e depois vão para outros lugares. E todo mundo pode ver, não é? Isso mesmo. E posso te contar outra coisa? Vai, conta, eu adoro aprender coisa nova. Essa coleção permanente se chama acervo. Acervo! Mais uma palavra nova que eu aprendi hoje. Já aprendi curadora. E agora acervo. É isso aí! Que legal! Eu fiquei muito feliz com a sua explicação, Paula. Obrigado, viu? Obrigada, Ludi. Até ganhei beijo! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, Sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas Que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. E aí, Tico-Licos, entenderam tudo? Agora entendi, Ludi. Tchau. Tchau!